O ano era 2023. O Brasil, um país marcado por profundas divisões, testemunhava a volta triunfante de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. Era um retorno carregado de simbolismo, uma vez que o líder petista havia deixado a prisão poucos anos antes, após um conturbado período na política nacional. A alegria dos apoiadores, que lotavam a esplanada dos ministérios em Brasília, contrastava com a apreensão de seus opositores, receosos com o futuro do país. A polarização, que já vinha se acentuando nos anos anteriores, atingia seu ápice. De um lado, a esperança de uma parcela da população que via em Lula a promessa de dias melhores, com justiça social e igualdade. Do outro, o medo de uma guinada à esquerda, com políticas consideradas radicais e o risco de o Brasil trilhar um caminho semelhante ao de outras nações latino-americanas. A sombra de Jair Bolsonaro, o presidente que Lula sucedia, pairava sobre o país. Seu governo, marcado por polêmicas, conservadorismo e uma gestão controversa da pandemia de Covid-19, havia deixado cicatrizes profundas na sociedade brasileira. A polarização, inflamada por discursos de ódio e fake news, criava um clima de incerteza e apreensão. Cabia a Lula, mais uma vez, a difícil missão de unir o país e reconstruir o Brasil. Os desafios eram imensos: superar a crise econômica, combater a pobreza e a desigualdade, pacificar a nação e restaurar a imagem do Brasil no exterior. O futuro se mostrava incerto, mas a esperança, reacendida na chama da democracia, ainda ardia no coração de muitos brasileiros. A eleição presidencial de 2022 foi um marco na história política do Brasil, um verdadeiro divisor de águas em uma nação já polarizada. De um lado, Jair Bolsonaro, o candidato da direita conservadora, buscava a reeleição com um discurso que exaltava valores tradicionais, prometia ordem e segurança e se colocava como um baluarte contra o perigo comunista. De outro, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente que retornava à cena política após anos de ostracismo, representava a esquerda e prometia resgatar o país da crise econômica e social, retomando políticas de inclusão e justiça social. A campanha eleitoral foi marcada por um clima de tensão e violência política. As redes sociais se tornaram campos de batalha, inundadas por fake news e discursos de ódio. A polarização se intensificou, dividindo famílias e amigos e criando um fosso ideológico cada vez mais profundo na sociedade brasileira. No dia 30 de outubro de 2022, após uma campanha acirrada e repleta de reviravoltas, Lula foi eleito presidente pela terceira vez, em um resultado apertado que refletia a profunda divisão do país. A vitória do petista foi recebida com euforia por seus apoiadores, que viam nela a esperança de um futuro melhor para o Brasil. A posse de Lula, em 1º de janeiro de 2023, foi um evento carregado de simbolismo. A esplanada dos ministérios em Brasília se transformou em um mar de gente, com a presença de líderes mundiais e representantes de diversos setores da sociedade. Em seu discurso de posse, Lula prometeu unir o país, reconstruir a economia e combater a pobreza e a desigualdade. Ao assumir o comando do país, Lula se deparou com um cenário desafiador. A economia brasileira, ainda se recuperando dos impactos da pandemia de Covid-19, apresentava baixo crescimento, alta inflação e um elevado índice de desemprego. As políticas sociais, implementadas durante seus governos anteriores, haviam sido desmontadas ou enfraquecidas pela gestão Bolsonaro, o que contribuiu para o aumento da pobreza e da desigualdade. Diante desse quadro, o novo governo adotou uma série de medidas emergenciais com o objetivo de minimizar os efeitos da crise e atender às necessidades mais urgentes da população. Uma das primeiras ações foi o relançamento do programa Bolsa Família, rebatizado de Auxílio Brasil durante o governo Bolsonaro. O programa,
considerado um dos pilares da política social brasileira, visa combater a pobreza e a fome por meio da transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social. Outra medida importante foi o aumento do salário mínimo, que havia perdido poder de compra nos últimos anos. O governo também anunciou a retomada de investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, com o objetivo de estimular a economia e gerar empregos. No âmbito econômico, o governo Lula adotou uma postura pragmática, buscando conciliar a responsabilidade fiscal com a necessidade de investimentos sociais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um plano de ajuste fiscal que visa controlar os gastos públicos e reduzir o déficit público. Ao mesmo tempo, o governo busca atrair investimentos estrangeiros e estimular o crescimento econômico. Section 4. Uma questão de sobrevivência. O desafio da fome e da pobreza. A volta da fome, um fantasma que assombrou o Brasil por décadas, se tornou uma triste realidade nos últimos anos. A combinação perversa da crise econômica, da pandemia de Covid-19 e do desmonte de políticas sociais eficazes lançou milhões de brasileiros na pobreza e na miséria. Famílias inteiras passaram a depender da solidariedade de outros para ter o que comer. Um retrato cruel da desigualdade que ainda assola o país. Diante desse cenário dramático, o governo Lula elegeu o combate à fome como uma de suas principais prioridades. O programa Bolsa Família, rebatizado de Auxílio Brasil durante o governo Bolsonaro, foi retomado e fortalecido com o objetivo de garantir uma renda mínima para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Além disso, o governo anunciou uma série de medidas para ampliar o acesso à alimentação, como a criação de restaurantes populares e a distribuição de cestas básicas. A erradicação da fome, no entanto, exige muito mais do que ações pontuais e assistencialistas. É preciso enfrentar as raízes do problema, como a desigualdade social, a falta de acesso à terra, ao trabalho e à renda. O governo Lula terá pela frente o desafio de implementar políticas públicas eficazes que promovam o desenvolvimento social e econômico de forma sustentável, gerando emprego e renda para a população, especialmente para os mais pobres. A luta contra a fome é um desafio de todos os brasileiros. É preciso unir esforços, mobilizar a sociedade e cobrar dos governantes ações efetivas para garantir que todos tenham acesso a esse direito humano fundamental. A fome não pode ser naturalizada em um país com a riqueza e o potencial do Brasil. Section 5. Retomando as rédeas da economia. Entre o social e o mercado. A economia brasileira, um gigante adormecido, despertou em 2023 para um cenário de incertezas. A herança deixada pelo governo anterior, marcada por crises e instabilidades, exigia do novo governo Lula uma combinação de cautela e ousadia na busca por um caminho sustentável para o crescimento. A equipe econômica, liderada por Fernando Haddad, assumiu o desafio de controlar a inflação, reduzir o déficit público e, ao mesmo tempo, garantir recursos para os programas sociais prioritários. A tarefa, complexa e desafiadora, exigia um delicado equilibrismo entre a responsabilidade fiscal e a justiça social. O governo aposta na retomada do investimento público como motor do crescimento, com foco em infraestrutura, saúde e educação. Ao mesmo tempo, busca atrair o investimento privado, criando um ambiente de negócios mais favorável e previsível. A reforma tributária, uma antiga demanda do empresariado, surge como uma das prioridades para destravar o crescimento e aumentar a competitividade da economia brasileira. O mercado financeiro, por sua vez, observa com atenção cada passo do novo governo. A volatilidade do dólar, oscilações na bolsa de valores e a variação da taxa de juros refletem as expectativas, às vezes contraditórias, do mercado em relação às políticas econômicas adotadas.
A busca por um novo modelo de desenvolvimento, mais justo e sustentável, permeia os debates econômicos. O desafio do governo Lula é encontrar um caminho que concilie o crescimento econômico com a justiça social, gerando empregos, reduzindo a desigualdade e garantindo a preservação do meio ambiente.